Tudo bem? Como você está? É um prazer estar vindo aqui de forma virtual para falar com vocês. Eu me sinto, assim, de certa forma, valorizado, né? Estar com a responsabilidade de falar com pessoas tão importantes hoje. Mas eu não estou falando dos homens, não, tá? Estou falando com as mulheres, hoje as mães. Você que é mãe, você que é guerreira, você que luta. Hoje é seu dia. Hoje o mundo parou para comemorar o seu dia, valorizar você como pessoa e tudo que você tem feito aí para a nova geração, aqueles que vão substituir a gente, aqueles que vão contribuir com a pregação do evangelho, aqueles que irão continuar aquilo que nós iniciamos. Eu não quero me delongar muito, eu quero hoje ser um pouco mais objetivo, mas ao mesmo tempo profundo, em um texto que vai abrir nossa mente para uma compreensão, algo muito mais amplo do que é ser mãe. Para mim, hoje o dia ele é mais que especial. Primeiro, porque é o Dia das Mães, e segundo, porque é meu aniversário, né? Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, feliz Dia das Mães. Ela, meu filho, feliz aniversário. Falei, nossa, mãe, eu tô tão feliz que eu sou presente na sua vida, né? Ela é verdade. Eu falei, que bom, bom que eu economizo, não compro nada. Gente, ela falou, não se trata de me dar um presente. Mas, tirando as brincadeiras, eu quero hoje meditar num texto muito importante. Pega a tua Bíblia aí, abra em Provérbios, no capítulo 31, e nós vamos hoje ler um texto conhecido e nós vamos meditar em cima desse texto, tá bom? Provérbios 31, do verso 10 até o verso 31. Eu vou ler aqui alguns versos e nós vamos aqui tirar algumas lições muito importantes, tá bom? Abra a tua Bíblia aí. O mais interessante é que muitos dão a autoria desse texto a Salomão. Na verdade, Salomão foi um dos maiores criadores de provérbios, né? Provérbios são pequenas frases, frases de efeitos que têm fundos da realidade, daquilo que nós vivenciamos. Existe um significado, ou existe ali um conhecimento escondido naquela frase rápida, objetiva, mas ela é muito profunda. Aqui se trata de Lemuel. Muitos acreditam que Lemuel foi um dos criadores desse texto. E muitos colocam autoria nele e falam que ele não estava aqui dizendo sobre a sua esposa. Interessante isso. Ele estava escrevendo aqui um poema chamado de acróstico, né? Por que acróstico? Acróstico é uma estrutura literária do princípio hebraico, que é basicamente assim: nós temos o alfabeto A, B, C, D, não tem? Só que você vai escrevendo, né? Havia um homem na terra, tal. Então a primeira frase ela vai começar com a letra A. A segunda frase ela vai vir com a letra B, entendeu? Então vai lá, B. Por exemplo, A, havia um homem na cidade tal. B, na linha de baixo. Bondosa era a pessoa. C, coração amável. Então, as linhas vinham com o alfabeto, as letras do alfabeto. No caso do hebraico, Aleph, Betel, Gimel, Dalet, He, Vav. E aí ficava mais fácil de gravar a estrutura e assim você percebia que era um poema muito especial, era algo muito especial, específico para as pessoas e para isso era mais fácil a memorização pelo fato da estrutura literária. É bem interessante isso. E além de ser acróstico, faz parte do conjunto sapiencial, né? Que tem sabedoria atrás dessas letras e que você adquire conhecimento ao você estudar esse texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui vai ser o conjunto de características que fazem louvor a uma mulher ideal. Olha que interessante. Então, a pergunta é, mas você veio falar de mãe ou de mulher? Interessante é que a Bíblia, quando ela fala muito sobre mulher, ela vai especificar o princípio da mulher, fala muitas vezes direcionado a uma mãe. A pessoa, ainda quando ela não entrava no período, né, mensal das mulheres, era uma moça, ela estava se tornando mulher, mas ela se tornava mesmo mulher após o seu casamento, após ela ter filhos, ela tinha então mais maturidade. Então, no conhecimento bíblico, não estou falando que é a sua totalidade, em vários aspectos, em muitos momentos, a mulher era mãe, ela tinha história, experiência, ela tinha ali uma visão diferenciada. E quem é mãe sabe que uma pessoa que não tem filhos não tem a mesma visão
que ela, o mesmo sentimento, a mesma sensibilidade. É muito importante saber disso, tá bom? Nós vamos fazer uma breve oração. Eu vou ler aqui, vou dividir em 3 partes esse poema, e eu vou aqui trazer alguns pontos bem importantes que me chamam a atenção, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração, tá bom? Oremos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos reunidos aqui. Pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento para que a tua mensagem, ó Pai, penetre em nossos corações e pequemos menos contra o Senhor. Que através, ó Pai, dessa literatura, deste poema, dessa estrutura literária, possamos, ó Pai, extrair lições que se apliquem muito bem às mães que estão me assistindo agora. Cuide de todos nós, nos proteja, nos guarde, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse poema, ele começa com uma pergunta muito interessante, uma pergunta que me chama muito a atenção. A pergunta é, verso 10, capítulo 31 de Provérbios, no verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Olha que interessante. Quem é que acha mulher virtuosa hoje? Se essa era uma pergunta muito complicada nos tempos de Lemuel, nos tempos de Salomão, nos tempos antigos, o que nós podemos falar dos tempos de hoje? Nós percebemos que muitas características, valores, pensamentos, até mesmo algumas ideias têm sido deixadas de lado. Hoje existem muitas buscas, muitas procuras, muitas lutas, pessoas que lutam por diversos aspectos. E as pessoas acreditam que precisam conquistar espaços, você precisa lutar, e assim vai. E existem muitas discussões nesse meio do que tange a diferença de sexo, né? Entre o homem e entre a mulher. Só que um dia o meu avô me fez assim, uma colocação, né? Eu achei muito interessante. Meu filho, a única coisa que o homem tem que ter limpo na vida é o nome. Eu falei, tá, mas vô, nome não tem cartão de crédito? Ele, ô, seu burro, presta atenção. Eu falei, calma, vô. Ele, nome quer dizer você tem que prometer e cumprir. Você tem que ser uma pessoa de palavra. Aí eu entendi o que estava atrás daquela frase dele. Ele estava falando de valores. Ele estava falando ali de pessoas que têm valores, que têm respeito e conquistam o respeito. Infelizmente, hoje as pessoas querem impor o respeito. E muitas vezes, na tentativa de impor, você cria várias crises. E muitas vezes, o impor comparado com o que você é, não encaixa, não é coerente. E muitas vezes vira uma busca sem referência, uma busca sem realmente um ideal. Você não tem que muitas vezes procurar conquistar um espaço, já que você conquista através de suas atitudes. Mas pessoas valiosas são como esse verso diz, o verso 10. O verso 10 ele faz uma pergunta interessante. Mulher virtuosa, quem achará? O virtude, valores, princípios, características que compõem uma mulher ideal. E ele faz uma comparação que eu acho excepcional. A continuidade do verso 10. O seu valor muito excede o de finas joias. Pensa em uma joalheria. Pensa nas joias mais valiosas do mundo. Quando nós observamos, existem joias que excedem valores assombrosos e precisam de uma comitiva de soldados, policiais, pessoas contratadas, seguranças, para terem acesso. E as pessoas pegam naquelas joias com luvas para não manchar. Fica em locais com uma tecnologia de proteção a laser, com câmeras. Existe o tempo para você ver, uma distância, você não pode ficar muito próximo. E quando você vê esse cuidado por uma joia, uma matéria, imagina agora uma mulher virtuosa. O autor está dizendo que uma mulher com virtude, com características tais, ela excede muito mais do que essa pedra. Assim como há uma proteção sobre uma pedra, uma joia valiosíssima, uma mulher que tem virtudes que é superiores à normalidade,
existe algo diferente, uma proteção diferente, um cuidado diferente com ela. Muitas vezes nós não somos tratados, ou as mulheres não são tratadas, né, de uma maneira diferente, porque ela se torna igual. Um dia, uma pessoa falou uma certa frase comigo. E eu achei interessante a colocação. E foi uma mulher mesmo também ali na conversa. A mulher, quando começa a apresentar o que tem, é porque o que ela é não presta. Eu tomei um choque quando eu ouvi isso da boca dela. E realmente eu analisei. A pessoa, quando é algo, ela não precisa mostrar o que tem. A pessoa, quando ela tem certeza do que é e não precisa provar nada. E as pessoas valorizam ela pela sua essência, a sua natureza. Assim como um perfume ele tem um valor por sua essência, assim é uma pessoa ela será avaliada pelo que está dentro dela e não pelo que está fora. Nós não avaliamos o valor de um perfume pelo frasco, nós avaliamos a partir da sua essência. Da mesma forma é a joia. Você não vai vender uma joia trincada, uma joia bruta, ela foi trabalhada. E para chegar nesse ponto valioso, precisou de tempo, esforço, lágrimas, lutas e muitas outras coisas. Mas eu não vou me delongar, não, tá bom? Essa é uma pequena introdução para você entender a importância desse poema. Do verso 10 ao verso 15, nós vamos observar que algumas características muito importantes dessa mulher, desta mãe, ao qual Lemuel ele valorizou sua mãe e buscou uma mulher que tivesse características tais como a sua mãe. No verso 11 em diante, acompanhem comigo. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e do bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha que interessante. O princípio aqui do verso 11, o coração do seu marido confia nela. O que leva um homem a confiar numa mulher? O que leva um homem a se entregar totalmente à confiança, os seus bens, o que ele conquistou a uma mulher? O que leva um homem a ter 100% de confiança na mulher que ele tem do lado? Aqui tem umas características interessantes. Aqui fala que o marido confia nela e ele não tem ali, não haverá falta de ganho. A mulher que tem do lado dele, a mulher que está ao lado dele, só traz benefício. Mais benefício do que banco, do que investimento. Ele não tem perda, ele não tem prejuízo, porque ela só faz bem, ela só traz benefícios, ela só traz boas coisas, um bom momento, um ambiente agradável. É muito interessante. E quais são as características que compõem essa mulher? Essa mulher ao qual ele descreveu aqui, as características dessa mulher. O que tem nela de diferente? Está aqui, ó, verso 12 ao verso 15. Ela lhe faz bem e não mal. Ela só faz bem, ela não traz a maldade todos os dias da vida dele. Ela trata bem, ela cuida dele. Verso 13, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos, ela produz, ela cria, ela busca matéria para produzir coisas melhores. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela é como um navio que viaja, que sai, que vai em busca do melhor para casa. E é ainda à noite já se levanta. Ela está sempre preocupada no amanhã, pensando que as suas ações do presente vão influenciar no amanhã, o que vai colher amanhã o que ela está plantando hoje. Então são 3 características muito importantes. É uma mulher que inspira confiança. Ela inspira características valiosíssimas. É uma mulher que cria. É uma mulher cuidadosa, é uma mulher que cuida. São 3 características muito importantes. Quando nós pegamos na tradução grega, porque o Antigo Testamento foi feito no hebraico, né? Mas quando você pega a Septuaginta e faz uma tradução, você pega ali a palavra grega para mulher virtuosa, andreian, né? Eu até anotei aqui, gunaika andreian, que quer dizer mulher masculina. Não está falando do sentido do sexo, não está falando no sentido de gênero, nada disso, não. Está falando de uma mulher de caráter firme, de postura firme.
de uma mulher que consegue conquistar o espaço pelo que ela é. E ela conquista como? Com inspiração, com criação e com cuidado. Tato, sensibilidade. 3 características importantes. A mulher que inspira é diferenciada. Ela pode morrer. Um dia todos nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes. Mas pessoas diferentes, mesmo na morte, ainda fala, ainda testemunha, ainda prega, ainda inspira. Pessoas que são criativas, que criam, são pessoas que produzem sempre o melhor, trazendo a facilidade, a tranquilidade, a comodidade. E pessoas que são cuidadosas, estão ali externalizando o verdadeiro sentimento que há dentro dela, amor. E amor só provém de Deus. Nós temos outras características aqui a partir do verso 16 e até o verso ali 22. Eu vou ler rapidinho para nós aqui colocarmos os 3 pontos. Olha o verso 16 ao 22. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Verso 22. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Se a gente ler rápido, a gente não vai entender. Mas nós, quando pegamos verso por verso, você percebe características tais como uma mulher trabalhadora, uma mulher que planeja, uma mulher que é econômica, administradora. Por isso que o esposo confia nela, por isso que os filhos confiam nela. Porque vê na sua mãe uma administradora, uma gestora financeira, uma economista, uma mulher que tem economia, que ela trabalha facilmente com os bens. O verso 16, ela fala, ela observa, ela examina uma propriedade, ela avalia, ela compra a propriedade, mas não deixa a propriedade ali valendo com o passar do tempo. Não. Ela aproveita da terra, ela planta vinha para produzir ali através da vinha e vender os frutos e trazer mais recursos para o lar. Você observa que ela cinge os lombos, ela puxa a camisa, trabalhadora, não tem tempo ruim não. Ela está pronta, ativa, em busca do ganho, em busca da ação, em busca de alcançar benefícios para a família, de proteger a família. E essa proteção é tão grande que ela planeja. Tal fato é que o verso 21 é bem claro. No tocante à sua casa não teme a neve. Ela não está com medo se vai vir frio, se vai vir chuva, se vai vir calor. Por quê? Porque já está tudo preparado. Ela preparou tudo. Se vier frio, fica tranquila, eu já peguei a lã, já produzi. Já viajei como um navio, busquei o melhor para casa. Já planejei tudo, não vai faltar nada. Você percebeu as características dessa mulher? Encontrar mulher assim hoje é difícil. É difícil você encontrar hoje mulheres que inspiram. Tá difícil. Mulheres que são criativas, que cuidam. As pessoas acham que cuidado é com base na academia, ter um corpo bonito. As pessoas acham que inspirar é simplesmente ter habilidade no falar, que criatividade é nada mais nada menos que ter uma formação. Não é nada disso. Os valores não estão simplesmente no eu, mas é no cuidado de quem está próximo de você. Você pode ser o melhor, mas se você não tem ninguém ao seu lado, já mostra realmente quem você é. Mulheres virtuosas são mulheres que trabalham, ativas, que buscam o melhor para casa. São mulheres que são bondosas, planejam, que têm visão, que trabalha com a administração. Você percebe características interessantes? E aqui nós chegamos no final. O mais interessante aqui é que ela estende a mão ao fuso, né, a roca.
Ela percebe que seu ganho é bom, a lâmpada não apaga, ativa a todo instante. Enquanto tem ali oportunidade, ela está ativa. Não é uma mulher pacata, parada, é ativa. Essa é a mulher, uma mãe ideal, uma mulher ideal, uma esposa ideal. Você percebeu que o texto está supervalorizando a mulher? Tem muitas pessoas que falam assim, o Antigo Testamento é muito patriarcal, muito homem, a Bíblia é preconceituosa. Você está vendo o preconceito aqui na mulher? É uma supervalorização. Aqui está colocando a mulher muito mais acima do que o homem. Observe isso. As pessoas estão querendo enxergar na Bíblia o que querem. Mas a Bíblia nunca fez acepção de pessoas. Você, mulher, você, mãe, você tem essas características? Eu sei que tem. Porque para cuidar do filho de madrugada, para dar banho, para dar comida, para trabalhar, para sustentar, para cuidar, minha mãe usava uma frase: eu sou uma leoa, quem mexe com os meus filhos, guerreira. Mas quando é uma mulher virtuosa, não só os filhos e o esposo é beneficiado, não só a casa, mas as pessoas também falam. Sabia disso? Vamos ver aqui? Vamos ver no verso 23 ao em diante. Olha o que diz. Seu marido, verso 23, é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Você sabia que um homem tem mais valor pela mulher que tem do lado ali dele? Uma mulher do lado dele? Você já viu quando uma mulher, ela não é boa assim? O pessoal fala, esse cara tá ferrado. Sei, tadinho dele, a mulher que tem. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim? A mulher que está do lado do homem, o homem é valorizado nem tanto porque ele é mais por causa da mulher que tem. Tem gente que fala, isso aí, essa mulher é muito mais macho que ele. É assim mesmo. Sabe por que o pai de Lemuel era muito valorizado? Pela mulher que ele tinha, pela mãe que tinha dentro daquele lar. Olha o verso 23, 24. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores, olha, comercializando. O verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos e quando o dia de amanhã, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Ela se veste com o quê? Com força e dignidade. Ela é digna, diferenciada, de um valor tão estimado que não existe preço. E fala mais no verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está nos seus lábios. Ela instrui com bondade, ela instrui com sensibilidade, ela transmite, ela comunica, ela não fala apenas. E diz mais, verso 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não é preguiçosa. Ela não fica terceirizando responsabilidade. Ela assume as suas responsabilidades como mulher, como mãe, como esposa. Ela não diminui ninguém. Ela não precisa dizer que é o espaço dela, ela conquista. Verso 28, levanta-se seus filhos e lhe chama de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Os filhos falam, essa é minha mãe, minha mãe. O esposo fala o quê? Muitas mulheres são boas, mas você é muito melhor. Você não precisa ter ciúme. Você não precisa, porque se você for uma mulher de valor, uma mãe de valor, seus filhos vão te valorizar. Seu esposo vai ter só olhos para você. Tenha certeza. É o que está falando aqui. E aqui vem um fechamento. Aqui vem um fechamento do texto. Olha que lindo. Verso 30 e 31. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí termina, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As pessoas aplaudem,
As pessoas reconhecem, a comunidade sabe quando é uma mãe, quando é uma mulher de valor. E aqui é bem interessante, enganosa é a graça e vã a formosura. A verdadeira mulher, ela não é valorizada pela beleza, pelos componentes que compõem ela, pelos atributos do que ela tem. Não é por isso, não. O verdadeiro valor da mulher está aqui, olha. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe por quê? Nós estamos falando do livro de Provérbios. Provérbio do capítulo 1 fala o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O capítulo fala, quer ter o conhecimento bom siso, você quer ter conhecimentos tais, você quer ter ali habilidades, você quer ter tudo. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Essa mulher era diferenciada, essa mãe era diferenciada porque ela temia a Deus. Ela orava por seus filhos. Tudo que ela fazia era em prol dos seus filhos, era em prol da sua casa, era em prol do seu esposo. A mulher de valor não precisa ficar lutando, levantando faixas, brigando. Ah, eu preciso ter igualdade. Não. Ela já é respeitada pelo que ela é. Respeito não é imposto, respeito é conquistado. Você é uma mãe de valor? Você é uma mulher de valor? Aqui nós temos um chamado. Nós temos um chamado aos homens. Nesse texto temos o chamado aos homens para que valorizem, para que tenham olhos apenas para a sua mulher. Valorize a mulher que você tem. Se você não valoriza é porque você não tem interesse nela. Valorize a mãe que você tem dentro do lar, porque ela cuida da sua descendência. Mulheres conseguem viver sem homens, homens não conseguem viver sem mulher não, tá? Homem sem mulher fica depressivo. Pega lá em Gênesis. O Éden era perfeito. Tem como haver imperfeição no ambiente perfeito? Não. Mas por que Adão se sentiu só? Solidão é imperfeição. O Éden não era perfeito porque não havia uma mulher para Adão. Ele viu que estava sozinho. O homem se sentir só. Ele fica tão só que só pensa em dormir. Fica isolado. Homem carente é pior do que mulher. Aqui nós temos um chamado para os filhos. Testemunhe de suas mães. Porque o que você é, foi ela que te fez. Todo mundo pode xingar um pai. Ô, filho de um pai, não sei o quê. Mas vai xingar. Ô, filho de uma... Dá briga. Porque o filho olha para a mãe diferente. Então, testemunhe os valores de sua mãe para as pessoas. E por último aqui, temos um chamado à sociedade. Valorizem as mulheres, as mães. Sabe por quê? Elas cuidam, elas colocam a existência, elas trazem à existência a nova sociedade, aqueles que vão continuar guiando o povo de Deus. Muitas vezes nós falamos o mundo está perdido, mas nós somos muitas vezes a principal causa da perdição do mundo. Por isso, mulheres, por isso, mães, se valorizem, não com matérias, não com roupas finíssimas, não com maquiagens embaraçosas, cabelos. Não estou falando que você não deve usar nada disso. Não se preocupe com salão. Se preocupe em ter valores. Se preocupe em ter caráter. Vista-se, como diz aqui o texto. O texto fala que ela veste com a integridade, a veste, eu estou procurando aqui, eu perdi, com dignidade, com força e dignidade, tenha caráter firme, sejam dignas do verdadeiro valor de uma mulher, de uma mãe. Aqui eu termino. Feliz Dia das Mães. Feliz dia da mulher masculina, da mulher firme, da mulher forte, da mulher que muitas vezes não dorme para cuidar da sua descendência, da mulher que muitas vezes deixa de comer para dar para os seus pequenos, da mulher que muitas vezes chora, que passam madrugadas orando, intercedendo pelos filhos. Feliz dia da guerreira, da verdadeira lutadora, do verdadeiro soldado, de uma mulher que tem visão do futuro. Feliz dia da rainha, feliz dia da mulher. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês, eu quero pedir a Deus mais sabedoria e que esse texto se cumpra na vida
de vocês e que vocês sejam cada dia mais valiosas, muito mais do que as principais joias deste mundo. Ok? Feche seus olhos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Muito obrigado, ó Pai, pela mãe que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essas guerreiras, essas mulheres que já perderam tanto sono, tanto descanso, tanto tempo para cuidar dos seus filhos. Muitas vezes os filhos crescem, vão embora, não lembram. Só nessa data que acabam lembrando da mãe que tem. Tenha misericórdia deles, Senhor. Mas que eles possam valorizar a mãe que os ensinou a ser homens ou mulheres que são hoje. Porque se eu, ó Pai, sou a pessoa que sou, se eu hoje sou um pastor, eu devo à minha mãe que me colocou valores. E um dos principais valores foi temer ao Senhor. Porque vã é a graça, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Por isso eu louvo a mãe que eu tenho. Cuide dela, cuide dessas mães, as proteja, as guarde e as salve para o teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.